Bom dia na bendita paz de nosso amigo, o glorioso e amável Filho de Deus. O único digno e o único e exclusivo Salvador. Ninguém tem parte na sua própria salvação, nem do seu próximo. Ouvi isto, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará sabedoria, a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temeria eu nos dias maus? Quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas. Ninguém pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes, para que vivesse para sempre e não visse a corrupção. Pois todos podem ver que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros seus bens. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, ó homem, o homem, apesar das suas riquezas, não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este é o caminho daqueles que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam as suas palavras. Como ovelhas são destinados à sepultura e a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles ao romper da manhã. A sua formosura na sepultura se consumirá longe de suas mansões. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, certamente me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa aumenta, pois quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha considerado feliz e os homens o louvem quando prospera, irá ter com a geração de seus pais que jamais verá a luz da vida. O homem que possui riquezas sem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Portanto, demos glória, louvor ao fiel e justo, o verdadeiro, o grande conquistador. E vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, e em cavalos brancos e em vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o grande conquistador que conquistou o inferno, que conquistou a morte, que conquistou as nossas almas para Deus. Ele sim é digno de ser louvado
e ele não reparte a sua glória com nenhum suposto santo, com nenhum grande pregador. Ele não divide a sua glória com nenhum papa, com nenhum ministro, com nenhum evangelista, com nenhum profeta, com nenhum pastor, com nenhum doutor, com nenhum mestre. Ele é aquele que pisou sozinho o lagar do vinho do furor da ira de Deus. É que com seu sangue nos resgatou e nos comprou de volta para a eternidade. Então, portanto, o conselho é dado neste momento: não divida, irmão, não divida, irmã, a tua adoração, pois somente Ele é digno de ser adorado. Mantenha a sua fé pura, inalterada, confiado na sua palavra gloriosa. Ele tem poder suficiente para purificar-nos dos nossos pecados. Ele tem poder suficiente para nos manter mais alvos do que a neve, sem depender de um ou de outro, sem depender de qualidades humanas de quem quer que seja, pois somente Ele pisou só, somente Ele ficou só no Getsemane, somente Ele pagou o preço, ficou entre os céus e a terra, ali como um antitipo da serpente, fazendo propiciação pelos nossos pecados. Ah, que maravilha é ter um Deus glorioso como Ele! Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Portanto, devemos dar glórias
a este Salvador amado, a este amigo glorioso, a este grande conquistador, a este amigo glorioso, afável, amável, Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, e um dia conheceremos o seu novo nome e também teremos um novo nome. Portanto, não repartiremos a glória que é dele com ninguém. Ninguém tem parte na salvação, nem de si mesmo, nem de outro. E se prego o evangelho e se falo dele, não tem ele que me engrandecer por isso. Deve ele crescer cada dia mais e eu diminuir. Como expressou João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua, pois ele é único, fiel, justo, a verdadeira testemunha. Portanto, meus muito amados e preciosos irmãos, rendemos glória a Ele com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos. Devemos louvar e engrandecê-lo, pois é Ele quem preparou uma nova Jerusalém, uma cidade de glória, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pecado. Portanto, sigamos suas pegadas, acompanhemos-o até ao Calvário e demos glórias a Ele. Porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Exaltarás a Ele tu, exaltarás a Ele você, exaltaremos nós a Ele, o único que é digno de ser louvado, de ser exaltado e de ser glorificado. Salmo 49, Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 21, Apocalipse capítulo 19, do verso 11, nós lemos: que Deus vos abençoe, companheiros, amigos, irmãos, lutadores pela fé, que têm prazer em adorar a Deus, que têm prazer em adorar ao Senhor Jesus Cristo, aquele que derrotou no Calvário as enfermidades, e Ele pode nesta hora te curar, curar essa depressão, curar esta angústia, esse vazio no coração, esta dor que te perturba, este mal incurável pela medicina. Ele que pode abrir os olhos dos cegos nesta hora, abrir os ouvidos dos surdos, abrir a boca dos mudos e que eles sejam perfeitos. Pode abrir os nossos olhos espirituais para vermos a verdadeira revelação da palavra de Deus, aquilo que Ele quer que nós saibamos para esta hora. Porque a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Aleluia! Portanto, louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grande. Aleluia! Pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça, ilumine os teus passos. Amém. Amém, Senhor. Sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para seu Senhor.
Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz.